Então, Trono de Vidro é uma série de livros feita pela Sarah J Maas, que veio antes de a KOTAR, e ela também é tão famosa quanto a KOTAR. Eu já tô pra ler essa série de livros, inclusive, há muito tempo, no mínimo 2 anos ali, e em 2025 eu resolvi que eu não ia mais procrastinar, então aqui estou eu pra ler todos os livros dessa série. Antes de começar, eu gosto sempre de lembrar que essa é apenas a minha opinião e as minhas percepções sobre essa determinada obra, não significa que você precisa concordar com tudo que eu falo. Mas se for pra falar alguma coisa nos comentários, por favor faça isso com respeito. Eu também quero pedir pra vocês deixarem um like e comentarem algo que não precisa ser relacionado a esse vídeo, se inscreverem e ativarem o sininho, porque assim vocês passam a me ajudar a crescer a minha comunidade, a nossa comunidade, a crescer o meu canal e passam a receber mais dos meus vídeos e vídeos parecidos. Trono de Vidro, na verdade, é uma série que tem 7 livros principais e um spin-off, onde o spin-off é importante, então não tem como você não ler, pelo que eu entendi. Quando eu vi as pessoas falando sobre isso, estavam falando que pra você entender a história da personagem, você precisa ler esse spin-off. Não sei exatamente em que ordem, porque cada site fala uma coisa diferente, mas enfim. E quando eu comecei a postar os vídeos curtos no TikTok, inclusive já vai lá me seguir, porque é muito mais fácil de vocês verem meus vídeos lá. Enfim, quando eu comecei a postar lá, eu comecei a postar de 5 em 5 capítulos falando sobre esse primeiro livro do Trono de Vidro. E aí as pessoas começaram a me falar que eu deveria ter lido esse spin-off antes de Trono de Vidro. Só que aí eu comecei a ficar muito confusa, porque quando eu fui pesquisar, cada site falava uma coisa diferente, então, não sei. Aqui eu vou falar de Trono de Vidro sem ter lido o spin-off, e aí vocês que lidem com isso, porque eu vou ler agora como um segundo livro, né? Um aviso também muito importante, que eu também dou lá no TikTok em quase todos os vídeos, se não todos os vídeos, é que a autora, ela decidiu que ela queria colocar todos os nomes mais difíceis de se pronunciar nesse livro. Então aqui eu tô pronunciando do meu jeitinho, talvez seja um pouco esquisito, engraçado, errado, mas foi assim que eu entendi que era pra ser pronunciado. Enfim, esse livro ele vai contar a história da Celaena, que é uma assassina, uma grande assassina famosa de lá, de Adarlan, que é o lugar onde eles estão, só que ela infelizmente foi pega e presa, e aí quando ela tá lá na prisão, ela recebe uma oportunidade de ser livre. Ela pode ser livre por alguns anos de trabalho para o rei, só que é claro que não é tão simples assim. Antes de ela ser aceita para ter esse trabalho, ela vai precisar passar por uma competição com outros competidores que também são criminosos no geral, que também receberão essa oportunidade, né, esse benefício de tentar ser livre. E assim ela sai da prisão e é levada para o castelo, e ela é patrocinada pelo próprio príncipe herdeiro, que foi buscar ela em pessoa, e ela está sendo treinada pelo capitão da guarda, que é amigo do príncipe herdeiro. Então ela fez um acordo com o príncipe de que ela trabalharia por 4 anos pro rei, e depois disso ela poderia ser livre. E aí, junto com essa competição, né, a gente também tem outros mistérios. A gente tem um contexto de mundo onde a gente tem esse rei que tomou tudo, é aquele tipo de rei que quer muito e almeja muito poder, só que ele baniu a magia, né? Ele conseguiu os territórios e baniu a magia, que antes existiam feéricos, e aí não se sabe exatamente o que aconteceu com eles, né? A gente, leitor, não sabe o que aconteceu com eles, mas coisas esquisitas relacionadas à magia começam a acontecer no castelo enquanto a Celaena tá lá. Além também dos assassinatos, que são misteriosos e trazem mais mistério junto com a magia. Assim, não é segredo, porque o primeiro vídeo que eu postei nesse canal foi criticando a escrita da Sarah J Maas, foi criticando a KOTAR inteiro, então aqui não é diferente, apesar do livro ser diferente de a KOTAR. Igual eu falei, ele foi escrito antes, então ele tem uma escrita diferente, só que ainda me irrita. A Sarah J Maas, pra mim, em A KOTAR, ela tenta fazer um tipo de tensão por parágrafo. Então, ela tenta fazer o leitor ficar preso ali e querer ler mais, escrevendo uma frase por parágrafo. Então, ela escreve uma frase, pula, outra frase, pula, e não são frases grandes, é tipo uma frase pequena pra você sentir a tensão e continuar lendo. Só que pra mim isso não funciona, pra mim, na verdade, isso não causa tensão. Na verdade, só fica uma dinâmica de leitura chata. E aí, aqui em Trono de Vidro, ela tenta fazer essa tensão por corte de capítulo. Então, os capítulos, na verdade, eles são muito curtos. Tem capítulos que eles dão pra ficar juntos, porque eles falam da mesma coisa, do mesmo contexto, da mesma cena, que ela poderia simplesmente colocar junto. Só que aí ela quer tentar fazer essa tensão cortando os capítulos. Pra mim, isso também não funciona. Esse tipo de tensão, de corte de capítulo em um momento tenso, só funciona quando o capítulo é grande. São aqueles tipos de livros que a gente, tipo assim, vou ler um capítulo antes de dormir. E são aquele tipo de pessoa que também não gosta de parar no meio do capítulo pra fazer outra coisa.
Então, assim, quando o capítulo é maior, a gente sente que terminei esse capítulo, era só isso que eu podia fazer pelo meu tempo de hoje, aí tudo bem. Aí você corta no momento de tensão e a pessoa realmente vai ficar tensa, de meu Deus, o que vai acontecer agora? Preciso saber. Só que quando você faz isso com capítulos curtos, pra mim, parece só que, tipo, é um capítulo tão curto que às vezes ele dura menos de 5 páginas, então eu posso só continuar lendo. E aí, pra mim, também tem cenas que não fazem sentido, onde a Sarah fala sobre a história da Selena. Então a gente tem um contexto muito claro desde o início da história de que a Selena foi pega pelo rei, que ele é muito bruto, que ela odeia ele, tem medo dele, e ela não confia em ninguém do castelo no geral. Ela não confia nem no príncipe, nem no capitão da guarda, nem em ninguém. Só que aí a Sarah, que é a autora, ela precisava muito de um lugar, né, de um contexto, uma cena onde a Selena pudesse falar sobre a história dela, porque o leitor tivesse um pouco mais de comoção com a Selena. E aí ela começou a colocar essas cenas em momentos que eu não acho adequado. Então, pra mim, não faz sentido nenhum você me dar o contexto de que ela não confia em ninguém, tem medo de todo mundo lá dentro, mas logo em seguida me colocar cenas onde ela conta pedaços do passado dela pro Cal, que é o capitão da guarda, que está dentro do castelo. Que, tipo assim, capitão da guarda. Tipo, quem mais ela poderia ter medo além do príncipe e o rei? É o capitão da guarda que cuida da guarda. E aí também, pra mim, existem furos na história que eu não vou criticar tanto assim, porque a gente tá no primeiro livro. E existem 7, mais 7, contando com o spin-off. Então, assim, pode ser que isso tenha alguma resposta lá pra frente. Só que pra mim a desculpa que ela deu foi meio frustrante. E a cena que eu tô comentando é sobre a cena de quase fuga dela, onde ela encontra aquela passagem que deixa ela sair do castelo livremente e ninguém ia ficar sabendo. É uma cena que pra mim não faz sentido nenhum. Porque apesar dela ter uma questão afetiva para continuar dentro do castelo, que seria o príncipe herdeiro, o Dorian, e o Cal, que é o capitão da guarda que eu comentei, ainda assim eu achei que ela preferisse a liberdade, ainda mais no ponto da história onde ela achou essa passagem, né? Ela ainda não estava tão envolvida emocionalmente, amorosamente com os dois. Então eu não entendi por que ela simplesmente não fugiu, porque ela mesma ficou afobada com essa ideia. Só que a autora me deu a desculpa, a justificativa, que pra mim não fez sentido nenhum, de que, eu não posso fugir porque o rei vai me achar em qualquer lugar que eu for. Explica isso, então. Por que ele vai te achar? Como ele vai te achar? Por que ele ficaria indo atrás de você durante todo esse tempo se você simplesmente sumir? Ela não foi a fodona que bateu no peito e disse que conseguiria sobreviver na floresta sozinha? Então, não tô entendendo, sabe? Tipo assim, foi uma justificativa fraca, ao meu ver. E assim, eu entendo que ela não tem uma boa relação com Aaron Bean, que foi o cara assassino lá que criou ela. E beleza, eu entendo ela não querer voltar pra eles, mas com certeza ela deve conhecer alguma outra pessoa que pode ajudar ela, pelo menos um pouco, a se esconder, ou a conseguir como fugir, ou então a ficar com essa pessoa. Tipo assim, ela é uma assassina muito famosa e muitos criminosos com certeza conhecem ela. Ela facilmente conseguiria barganhar qualquer um deles pra ajudar ela, ou pra, enfim, roubar as coisas deles, pra fugir, qualquer coisa. Mas sabe, pra mim ela continuar no castelo com essa desculpa não fez sentido nenhum. E inclusive essa passagem ela nem foi importante nesse momento, nesse livro. Poderia ter vindo inclusive em outro lugar, tipo em outros livros, se ela vai ser importante lá pra frente. E aí outra coisa também, nessa passagem seria um ótimo momento pra gente saber do passado dela. Aí sim seria um ótimo momento pra gente entender sobre as coisas que ela passou. E não dela falando pra guarda real sobre as coisas que ela passou, pro capitão da guarda e pro príncipe herdeiro. E aí sobre o triângulo amoroso, eu acho que isso ficou muito claro desde o início, que se ia ter pelo menos um romance entre ela e o Dorian. Porque desde os primeiros capítulos, sem sacanagem nenhuma, deve ter sido tipo assim, nos 5 primeiros capítulos, se não pra menos, de que ela tava flertando com o Dorian no primeiro momento que eles se viram. Então pra mim era claro que eles iam ter alguma coisa. E aí logo em seguida entrou o Cal e tal, e beleza, triângulo amoroso, eu gosto. Mas, pra mim, existe uma questão de que o desenvolvimento inicial do romance da Selene e do Dorian não faz sentido pra mim. Então, assim, eles começaram a flertar porque o Dorian acha ela bonita. Show! Tipo assim, ele já tinha essa fama de ser meio pegador e depois tanto faz, sabe? Tipo, fica uma noite com a pessoa e vai embora. E eu achei que ele só queria isso com a Selena. Só que aí, de repente, a autora começou a me falar, tipo, a dar um contexto no livro de que o Dorian queria mais, que ele queria entender o lado dela, que achava ela, tipo, muito mais profunda do que ela demonstrava. E de onde ele tirou isso? Tipo, de onde? Do cu dele, só se for. Porque não tinha o que mostrar. Ela conversava com o Cal, ela tinha aproximação com ele e não com o Dorian.
Não tinha como ele pensar essas coisas. Tipo assim, pra mim seria muito mais interessante se ele fizesse ele ser aquele personagem que ela demonstrou desde o início. Já, eu vou ter uma aproximação aqui com ela porque quero comer ela e depois eu vou embora. E aí no momento em que ele começa a perceber que ele quer que ele começa a ter essa aproximação e percebe que ele não quer só mais ter essa afetividade física com ela, ele quer um pouco mais. Só que, tipo, ela pulou essa etapa. E aí, além disso, o final do relacionamento deles, pra mim, também não fez muito sentido. Beleza, eles só estavam ficando, você não precisa ficar dando muita satisfação. Ela terminou o relacionamento e foi isso. Mas pra mim, com o contexto que a autora deu, falando que o Dorian é um cara muito sensível no final, que quer achar uma pessoa que ele realmente ame pra ficar, mesmo sendo o príncipe herdeiro, então eu achei que ele ia chorar rios e lágrimas. Ou então, ele ia tentar insistir. Ou então, ele ia ficar com raiva. Não me apareceu nenhuma dessas cenas. Ele simplesmente falou, ah, tá bom, e foi embora. Como se não fosse nada, sendo que pra mim o contexto é que ele sentia alguma coisa muito maior. E a Nehemia, pra mim, ela é uma ótima personagem. Tipo assim, ela é uma pessoa ótima, né? A personalidade dela é incrível, uma ótima amiga pra Celaena, mas ela não é tudo isso. Tipo assim, eu acho que eu não vi o que eu gostaria de ver sobre ela, na verdade. E assim, pra mim, a Nehemia, ela devia ser muito mais profunda do que ela realmente é, do que ela foi descrita nesse livro. Porque a Nehemia é de outra cultura, mas só o que foi dito sobre ela foi a sua aparência e a sua língua. E pra mim, uma cultura é muito mais profunda do que isso. Então, se você, tipo assim, isso é uma coisa muito difícil de se fazer em um livro, de fazer em uma escrita, de você se aprofundar tanto, tipo, pra você demonstrar que aquela pessoa é realmente de outra cultura. Mas se você quis colocar isso no seu livro, então você precisa saber fazer isso. E pra mim, a Sarah não soube. Então, pra mim, é muito mais do que vestidos diferentes, uma língua diferente, é costume diferente, é hábito diferente, é comida diferente. É, tipo, muita coisa que deveria ser diferente, que não foi demonstrado dentro do livro, que pra mim, se não fosse dito que ela é de uma cultura diferente, pra mim ela só seria mais uma mulher entediada da corte. E aí, outra coisa que também foi um furo pra mim, que eu acredito que possa aparecer em outros livros, e eu tô contando com isso, porque senão vai ser um furo muito feio, é o Nox. A fuga do Nox e a parceria dele com a Celaena. Porque, assim, a gente tem até um outro aliado, né, que seria o Paylor, que é um cara dos venenos lá, que ela também fez uma amizade, que nunca mais apareceu. Tipo assim, ele apareceu um capítulo, né, pra ajudar ali a Celaena a como vencer a prova dos venenos, e depois disso ele nunca mais foi citado. Então, por que ele foi citado, por que ele foi incluído, se ele não vai ser importante? É isso que não faz sentido pra mim, você colocar um personagem que no fim não vai ser importante, ele não foi aprofundado. E a mesma coisa com o Nox. Ele era um amigo, fazia dupla ali com a Celaena, batalhava com ela, né, treinava com ela e tal. Em algum momento a Celaena falou quem ela era de verdade pra ele, pediu pra ele fugir e ele fugiu. Duas coisas que já não fazem sentido, então. Primeiro, ele ser aliado dela e não ter feito nada pra ajudar ela em todo momento, que, tipo, isso não foi importante em nenhum momento. E segundo, como ele fugiu. Foi dito que ele fugiu. Como? Não sei. O que eu tinha entendido desde o início do livro é de que todos esses competidores, por serem criminosos, eles estavam tendo uma guarda muito rígida. Mais a Celaena, claro, mas ainda assim os outros eles continuam sendo criminosos. Então, como ele conseguiu fugir? Não foi dito, sabe? E é uma coisa que eu espero muito que ele apareça nos próximos livros, porque senão eu vou ficar muito chateada de verdade. Porque é uma fuga que é quase impossível, que todo mundo tava sentindo medo de tentar depois que um cara tentou fugir e morreu. E não sei, tipo, não foi descrito, sabe? Não pareceu importante na hora. Não fez nada o livro inteiro, só foi citado o livro inteiro, não fez bosta nenhuma e sumiu. Agora eu vou falar sobre uma parte muito tosca do livro da Sarah, que foi ela tentando confundir o leitor de quem seria o assassino por trás das mortes do castelo. Pra mim, não faz sentido nenhum ela falar durante todo o livro, desde o início, ela demonstrar que o Caim é o vilãozinho do livro, né, que ia fazer um embate ali com a Celaena durante os treinos, né, por conta da competição. E aí no fim, quase no fim do livro, se não pro fim, ela falou que a Nehemia poderia ser a suposta assassina também, querendo confundir o leitor. Isso nem faz sentido. Depois de tanta descrição óbvia de que seria o Caim, você não vai me colocar que a Nehemia pode ser uma suspeita. Não, ela não pode, não tem como, por tudo que você já falou no livro. Por que que a Nehemia simplesmente começaria a matar os competidores, sem saber, teoricamente, que a competição estava acontecendo, sem saber que eles eram criminosos? Eu acho que se ela queria realmente confundir o leitor, né, e tentar fazer a gente ver
quem realmente é o assassino, ela devia ter feito isso desde o início do livro. E aí, pra mim, outro furo também, que pra mim, na verdade, foi muito feio, foi a parte que a Celaena teve um negócio, né, um símbolo brilhando na testa dela, no meio do nada, na última batalha da competição, com todo mundo vendo, inclusive o próprio rei. Assim, eu gosto do enredo que a Sarah trouxe pra gente, da falta de magia, mas a gente sabe que a magia existe. A gente sabe que provavelmente a Celaena tem alguma coisa a ver com a magia, até porque a gente tem pegadas estranhas de seres claramente não humanos perto da sua barraca lá nos primeiros capítulos, e a gente também tem todo esse movimento dela com as marcas de Weird e a Helena. Mesmo assim, eu gosto, porque apesar da gente saber que a magia existe, a gente não sabe como ela funciona. A gente não entende essa conexão que ela tem com a Helena. Por que ela foi a escolhida? Por que a Helena consegue conversar com ela? Então, tipo, são mistérios que vão vir nos próximos livros, as respostas vão vir nos próximos livros. Só que aí, essa questão não faz sentido quando a gente fala sobre o rei. O rei, ele é aquele tipo de rei que eu falei que almeja muito poder, mais do que necessita, e ele tomou várias terras e baniu a magia. Se ele foi o rei que baniu a magia e todo mundo conhece ele por conta disso, então ele tem uma reputação a seguir, certo? Todo mundo lá dentro do castelo ou fora sabe que ele é o rei que baniu a magia. Todo mundo tem medo de usar por conta disso. E aí a gente entende nesses últimos capítulos que o rei, o duque e o Caim estavam de complô pra matar a Celaena e matar os outros competidores, pro Caim ser o seu campeão do rei, né? Então eles já estavam querendo isso há muito tempo, o rei já sabia disso, estava participando do plano. Mas pra mim fica um pouco óbvio de que não é interessante o rei se expor dessa forma, né? Não só porque ele estaria meio que traindo a competição toda, né? Tipo assim, a própria competição que ele criou, ele mesmo estaria infringindo as regras, mas também por conta da magia, porque eles estavam usando magia e o rei sabia. E mesmo que ele saiba, se ele tem essa reputação a garantir, e tinham outras pessoas vendo toda aquela cena acontecendo, por que ele não repreendeu a Celaena de alguma forma? Por que ele não prendeu ela? Por que ele não fez o escarcéu que fosse sobre isso? Porque ele não era o único que estava vendo aquilo ali. Então vamos lá, durante essa competição tinham outros patrocinadores, tinha o Cal, tinha o Dorian, que estão fora da realidade completamente, né? Eles não sabem o que está acontecendo. Claramente eles não fazem ideia de que o rei tem algum envolvimento sobre isso, não sabem sobre a Nehemia usar as marcas de Weird, não sabem sobre a Celaena e a sua conexão com a Helena e o outro mundo, então eles estão por fora de tudo, mas eles viram a marca brilhando e ninguém citou isso em nenhum momento. Esquisito, né? E aí também tem outro ponto. A Nehemia fazendo marcas com a mão, tipo, fazendo movimentações no ar com a mão para fazer as marcas de Weird e salvar a Celaena. Quando tinham outros competidores batalhando, ninguém estava ali próximo do círculo onde eles estavam para tentar ajudar eles. Até aí, beleza, o Cal foi lá, ajudou a Celaena, tentou colocar força na cabeça dela, né? Tipo assim, levanta, não sei o que, vamos lá. E beleza, até aí. A Nehemia, que é uma princesa de uma terra inimiga, que poderia estar sendo feita de prisioneira, que precisa que os guardas fiquem vendo ela o tempo inteiro, que tá perto do rei e do príncipe, não tem uma escolta perto dela pra ver se ela vai fazer alguma merda, sabendo que ela é rebelde, e ela simplesmente levanta e vai até a borda do círculo e começa a fazer movimentação com a mão e ninguém presta atenção, ninguém vê nada. Tipo, não faz sentido pra mim se você tá num local público e aberto onde tem muita gente vendo. E assim, o fato da Celaena também conseguir tudo o que ela quer me irrita bastante. Porque ninguém trata ela como se ela fosse uma assassina. Todo mundo trata ela como se ela fosse uma bela mulher com uma personalidade cativante. Primeiro que nos primeiros capítulos aparecem sobre a quantidade de guardas que existem no quarto dela, perto do quarto dela, né, vigiando ela, pra gente entender que ela não vai conseguir fugir de jeito nenhum. Mas aí depois de um tempo isso começa a amolecer, digamos assim. E assim, eu entendo quando é o Dorian e o Cal fazendo esse papel, porque os dois estão apaixonados, estão fazendo idiotice, beleza. E aí tem a parte dos guardas. Os guardas, eles realmente eles são mandados pelo Cal e Dorian. Então quando eles falam, ó, deixa a Celaena mais quieta aí, anda um pouco mais atrás, deixa ela mais solta. Beleza, burrice dos dois de fazer isso pra maior assassina de Adam. Mas eles simplesmente ignorarem ela em grande parte das cenas
Não tem um guarda que tente ver o outro lado, não tem um guarda que tente ver que ela é a maior assassina de Adarlan, porque eles sabem que ela é de verdade. Só que não tem um que tente ver isso, todos eles acham que ela é uma moça injustiçada. A maior cena que eu tenho de exemplo pra isso é quando ela tava no campo aberto, né, no jardim, sei lá, em um lugar público, com a Nehemia. Então já é uma outra princesa. Ó, essa cena não faz sentido nenhum. É uma princesa de outro lugar que tem guardas próprios que deveriam estar com ela, junto com a Celaena, a maior assassina de Ardalan, que todos os guardas do castelo sabem quem ela é e precisam fazer escolta dela, junto com o Caim e um outro criminoso que eu também nem sei o nome dele. Todo mundo junto no jardim, sem visão nenhuma, não tinha nenhum guarda por perto, porque eles brigam, né? Então, pô, você tá vendo que as questões, tá um clima meio acalorado ali, você como guarda não vai fazer bosta nenhuma, porque ninguém fez bosta nenhuma. É uma princesa, uma assassina e mais 2 criminosos, e não tem um guarda para afastar todos eles. Não tem um guarda para fazer a guarda. Não faz sentido nenhum pra mim, você vai me desculpar. Por fim, eu quero enaltecer 2 personagens que não aparecem tanto no livro, principalmente a Philippa. Que a Philippa, ela é uma mulher foda. Porque ela não abaixa a cabeça pra ninguém, nem pra maior assassina de Adarlan, e eu gosto muito disso nela. E eu acho que ela pode ser uma ótima aliada pra Celaena daqui a alguns livros. E a Kaltain também. Aí entra, ó, não sei falar o nome dessa personagem. Kaltain, vamos lá. Eu vou chamar ela de Kaltain. A Lady Kaltain, ela é muito interessante, porque ela gosta, né, do príncipe, ela quer a riqueza do príncipe, né, só que pra mim ela tem esse papel muito claro de vilã secundária, digamos assim, então ela aparece durante muito tempo nos livros, no livro e tal. Eu acho que ela poderia só ter aparecido um pouquinho mais, porque a gente teve aquela questão da manipulação entre ela e o Perrington, né, que o Perrington fica manipulando ela, e ela super acredita. E eu acho que essa manipulação deveria ter acontecido um pouquinho antes no livro, porque a gente ia ter mais cena com eles, ia ter um pouco mais de desenvolvimento dos dois. Mas eu acho que foi interessante ela ser presa no final, porque ela vai aparecer nos outros livros. Eu espero realmente que ela apareça. E também tem essa questão que eu tô falando desde o início, né? A gente tem o rei que almeja muito, que não necessita de nada. Do príncipe herdeiro que não concorda com o pai, mas que não pode falar nada sobre isso, porque não tem muito embate ali entre os dois. Ele não consegue ter um embate com o pai. E que é super apaixonado e quer uma esposa de verdade que ele ame e não qualquer pessoa simplesmente porque ele é o príncipe herdeiro. É um clichê, né? Tipo assim, é um clichê, é um clássico que pode dar certo se ela souber fazer, se a Sarah souber escrever. E assim, eu não odiei Trono de Vidro, né? Não é um livro péssimo só porque é da Sarah J. Maas. Mas eu acho que os furos abaixaram muito as notas que eu dei pro livro, né? Os furos e as coisas que foram deixadas de lado. Eu entendo que existam muitas respostas. O livro ele foi feito para ter continuação. Então, se ele foi feito para ter continuação, é óbvio que a autora não precisava dar todas as respostas nesse livro. Então, as minhas estrelas são 4 estrelas de 5, porque, enfim, eu já expliquei na minha análise desse vídeo, né? Mas eu também queria deixar claro aqui que eu recebi um puta spoiler, tipo, sem querer, tá? Nunca vi nada sobre esse livro, eu sempre fugi desse livro, porque eu sabia que em algum momento eu ia querer ler, e não era o melhor livro, assim, o maior livro que me interessava na vida, então eu não pesquisava muito sobre ele. E aí apareceu um vídeo pra mim, eu acho que foi um vídeo, alguma coisa assim no Instagram, de uma mulher falando, e aí ela comentou que foi muito merecido a Celaena conseguir o trono no final, porque ela era a herdeira verdadeira, ou alguma coisa assim. Eu fiquei com muito ódio, porque eu fugi de spoiler durante todos esses anos. Eu disse que eu tô há uns 2, 3 anos pra ler esse livro. Eu fugi de spoiler durante todo esse tempo. Pra quando eu comecei a ler a série de livros, eu receber esse puta spoiler do final. Então, assim, talvez quando eu terminar de ler o livro, eu não esteja tão surpresa assim.